declaramos aberta a 6ª reunião plenária da ACEMINAS em 2019. Para compor a mesa, convidamos o fundador e presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, Dr. José Salvador Silva, acompanhado de sua esposa, doutora Norma Salvador. Então, nós vamos ouvir o doutor Salvador, né, aproveitando mais uma vez para cumprimentar a família, os filhos, né, doutor Henrique, doutora Maria Norma, doutor Renato, aqui presentes, muito obrigada. E dizer o seguinte, eu acho que um grande desafio que o fundador tem é levar esse sonho adiante, levar esse sonho para os filhos, né, para a 2ª e 3ª geração. Doutor Salvador e doutora Norma conseguiram isso, né, levaram esse sonho para a família, e o sonho está aí presente e perpetuado. Parabéns e muito obrigada pela presença. Obrigado. Meu caro doutor Aguinaldo, doutor Aguinaldo tem um pouco ligação conosco. Primeiro, ele nasceu em Curvelo, eu nasci em Santana de Pirapama, quando era município de Curvelo. E ele nasceu em Curvelo, mas passou a juventude lá em Pirapama, com a sua mãe, na Fazenda Paiol. Nós estamos aqui hoje numa instituição que tem mais de um século, a Associação Comercial de Minas. 1/3 quase disso, há 30 e tantos anos, quando o Mater Dei foi fundado, nós fizemos uma opção. Nós temos que ir para a associação comercial para aprender. E aqui aprendemos tanto, até hoje. Hoje a doutora Ágata, que chamou atenção, falando que não é Agata, mas é Ágata, subiu aqui e falou da importância que é da participação do jovem. Eu começaria a minha palavra hoje reafirmando isso, concordando com isso que ela falou. Por favor. Esse título aqui, dessa palestra, foi uma sugestão da própria Associação Comercial de Minas. Por favor. Viu, Ágata? Eu sempre acreditei e sempre declarei que empreendedor não é somente quem inicia uma nova empresa ou cria uma nova instituição. Empreendedor é também, e às vezes até principalmente, aquele que atua com entusiasmo e iniciativa dentro do setor ou unidade de uma empresa ou organização. É aquele profissional que, ao chegar e entrar na empresa, não deixa lá na portaria ou na recepção o seu cérebro e o seu coração, mas que leva o seu cérebro e seu coração para o seu departamento, para o seu setor ou local de trabalho. E se pudéssemos, por um milagre da ciência, percorrer, penetrar, conhecer o âmago das empresas, certamente nós iríamos descobrir inúmeras pessoas que estão ali atuando, que seriam os empreendedores fundamentais. Às vezes trabalhando no anonimato, mas exercendo tarefas não menos importantes, sempre com altruísmo, entusiasmo, competência e dedicação. Em 1943, nós morávamos na Fazenda Santa Cruz, em Baldim. Nesse ano, papai e mamãe resolvem nos mandar para um colégio de internato, o Colégio Dom Bosco. Tem alguém aqui que estudou no Colégio Dom Bosco? Eu tinha 12 anos e o Geraldo tinha 11. Em Minas Gerais, havia 2 colégios caracterizados pela disciplina e a qualidade do ensino. Era o Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, e o Colégio Caraça, aí na terra do professor
José Anchieta Silva. Lá, nós permanecemos 3 anos, 43, 44, 45, 1900. Lá era um ambiente de muita luta para sobreviver. Éramos 2 caipiras ingênuos, no meio de uma juventude escolada, às vezes até transviada. Esse ambiente arestoso, hostil, pouco acolhedor, agressivo, sofrendo bullying escolar, nos fortaleceu e nos preparou para as grandes lutas e batalhas pertinentes a toda a vida. Padre Antônio Vieira. Todos aqui, ou a maioria, conhece a história do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira era um grande escritor e o maior orador sacro da língua portuguesa. Padre Antônio Vieira, quando jovem, não conseguia aprender nada. Nada. Mas, de repente, um dia, ele tem um estalo na cabeça. Acende uma luz e ele se transforma num jovem inteligente, capaz. Por quê? Porque naquele momento ele descobriu o significado de uma palavra muito importante, o desejo. Aprendi também que para ser empreendedor, viu, Ágata? É preciso que tenha o desejo. Vocês estão tão preocupados para o jovem ser empreendedor, a primeira coisa é ter o desejo. E hoje, nesse dia, eu acrescentaria mais 2 palavras mágicas. Nunca desistir, persistir sempre. Não desanimar. Desanimar apareceu aqui agora, viu, gente? O hábito de ler está ligado a um presente de aniversário que Norma e eu dávamos todos os anos aos nossos jovens filhos e posteriormente aos netos. Todos os anos, 6 meses antes do nosso aniversário, pedimos inicialmente aos nossos jovens filhos e posteriormente aos netos ler um livro previamente escolhido por nós. No dia comemorativo, cada filho, cada neto, publicamente analisava, comentava, elogiava, criticava. Aquele livro. A análise começava pela Márcia, para o mais velho, que era o Henrique. Foi também esse momento de falar, se expor e colocar, foi também uma oportunidade para que cada um aprendesse a falar em público. Meus amigos, ler é muito importante. Todas as pessoas precisam ler. Se possível, muito. Principalmente os médicos e os dirigentes empresariais. Para atender e compreender bem as necessidades dos clientes e da empresa. Para prever e acompanhar as grandes mudanças sociais, econômicas e políticas. E, principalmente, para antever o futuro. Coitado do empresário que não procura prever o que vai acontecer no futuro. E isso a gente é muito ajudado lendo. Para descobrir as características e necessidades pessoais dos clientes, com empatia. Uma consulta, gente, estejam certos. O médico avalia o cliente, mas o cliente também está ali analisando quem é aquele médico. Ele sabe algo mais do que anatomia? Todo bom médico e dirigente empresarial precisam ter boa cultura geral. Todo.
quanto maior, melhor. Jamais um empresário ou um médico pode ser um alienado. Sempre acreditei que aquele que só medicina sabe, nem medicina sabe. Foi lendo muito que eu descobri essa frase. Olha que frase bela, essa frase. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Descobrir uma frase como essa, de forma inesperada, por frases semelhantes a esta, foi e é um privilégio inesquecível, indelével, um despertar espiritual e filosófico, síntese para toda a vida. Quanta sabedoria, gente, nessa frase com tão poucas palavras. Férias na Europa. As minhas clientes, testemunhas do quanto que eu trabalhava, eu fiz mais de 20 mil partos em Belo Horizonte, me perguntam, naquela época não tinha controle de natalidade, né? Me perguntava se eu não tirava férias. Acho que até estavam preocupados que no dia do parto eu estivesse de férias. Se eu não ia à Europa, esse problema eu resolvi comprando uma fazenda no município de Baldim e pus nela o nome de Europa. Passei a responder às clientes que eu agora fazia viagens rápidas para a Europa, de 15 em 15 dias. Elas, surpresas e com espanto, perguntavam, mas de que maneira? Como? De Concorde? Naquela época tinha um Concorde, né? Tem muita gente aqui que não sabe o que é um Concorde. Avião próprio? Perguntavam admiradas. No veículo próprio, respondia sério. Senti que elas passaram a me admirar mais ainda, a ter orgulho e admiração do seu médico, que viajava à Europa frequentemente, a quase me colocar num pedestal. A decepção foi enorme quando decidi esclarecer que Europa era o nome da minha fazenda e que o meu veículo para ir à Europa era um velho Chevrolet 1941 e depois um velho 1948. Vida de estudante. Morávamos na Lagoinha, Rua Diamantina 986. E da residência até o Colégio Anchieta, íamos a pé, bonde ou ônibus. Nessa época, eu descobri precocemente que aquelas pessoas que andam dentro de um ônibus, dentro naquela época tinha bonde, né? Hoje não tem mais, dentro de uma lotação, e que vê um carro luxuoso passar do lado, e ele lá espremido, alguém pisando no seu pé, eu descobri que parece que essas pessoas, esses dois tipos de pessoas, estavam vivendo em planetas diferentes. Repetindo, o início da vida de estudante não foi fácil. No primeiro e segundo ano científico, eu trabalhava o dia inteiro na Sul América Companhia Nacional de Seguro, que está aqui, ó, logo depois da Praça 7, à esquerda. 2 prédios lá bonitos que tem ali. Eu trabalhava lá. À noite eu estudava no Colégio Anchieta. No terceiro ano científico, eu parei de trabalhar para concentrar no vestibular. Levantava às 3 horas da manhã para estudar. Eu não fiz cursinho nenhum. Nem eu, nem o Zé de Castro Abreu, que era meu companheiro de estudo. Quando, em 56, eu formei, uma coisa diferente, que eu fui pela primeira vez à Europa. Após descobrir as maravilhas da Europa, decidi também visitar e conhecer, logo depois, o nosso
Vale do Jequitinhonha, região muito pobre e carente de Minas Gerais. Eu pude comparar, então, o grande progresso, o grande desenvolvimento econômico, o luxo até exagerado da centenária e maravilhosa Europa, com o paupérrimo contraste do nosso Vale do Jequitinhonha. Subdesenvolvido, árido, carente, abandonado, desnutrido e contaminado pelas doenças endêmicas. Parece também que eu havia visitado e conhecido 2 planetas diferentes. Meus sonhos de jovem médico. Todo jovem sonha. Primeiro, descobrir a cura do câncer, principalmente do útero e da mama. Segundo, acabar com a dor no parto. Há na Bíblia uma frase que eu nunca admiti, que eu nunca concordei com ela. Parirás com dor. Eu queria terminar com isso e demos um passo muito importante no Brasil. Terceiro, construir um novo hospital. Construção de um novo hospital em Belo Horizonte. Fracassei várias vezes até chegar ao Mater Dei. Eu fiz uma palestra semelhante a essa que a Lara pediu. Cadê a Lara? Para a formatura dos alunos da PUC, Medicina. E depois o Lara me falou que a parte da minha aula que eles mais gostaram foi isso aqui. Fracassei. Primeiro fracasso. Fracassei quando um grupo de médicos do Hospital Municipal, hoje o de Lomberes, resolveu fundar o Hospital Samaritano no início da Rua Itapecerica, na Lagoinha. Recém-formado, mas já empreendedor, eu fui nomeado diretor administrativo daquele hospital. Segundo fracasso. Fracassei quando o Hospital Vera Cruz foi colocado à venda. Planejávamos construir lá uma moderna e atual maternidade, liderados pelo grande mestre que eu tive na medicina, que foi Henrique Machado Horta. Coordenei pessoalmente a negociação, convidando todos os ginecologistas e obstetras de Belo Horizonte para participarem. Houve uma Assembleia Geral na Associação Médica à noite, inesquecível. Quando eu era jovem, com pouco prestígio, apareceu lá um velho, sexagenário e famoso professor e diretor de uma clínica na Santa Casa e no São Lucas. Após ouvir a nossa proposta, principalmente a do doutor Henrique, ele se levantou e falou o seguinte: vou dar um conselho para vocês. Construir um hospital é um péssimo negócio. Uma ingenuidade. Vocês estão sendo ingênuos. Foi uma ducha fria e tudo acabou naquela noite. Terceiro fracasso. O terceiro fracasso foi quando um grupo de médicos muito bem conceituados em Belo Horizonte decidiu construir o Hospital Santa Mônica, na Avenida Antônio Carlos, hoje o chamado Hospital Belo Horizonte. A minha equipe estava lá desde o início. Eu era o chefe da ginecologia e obstetrícia. Nunca fui diretor daquele hospital. Foi inaugurado em 1967. Muito mal administrado. Atendia mal aos clientes. Muitos erros estratégicos e administrativos. Entretanto, foi também uma oportunidade rara para aprender muito com os erros e as consequências do erro.
Construção, último sonho, construção do Mater Dei. O terreno do bairro Santo Agostinho, o bairro Santo Agostinho, gente, era propriedade de todos os lotes lá pertenciam a uma futura universidade da UFMG, que seria no bairro Santo Agostinho. Quando o espaço ficou pequeno, o governo decidiu que o melhor era transferir. Então, o bairro Santo Agostinho, tudo era da universidade. O governo decidiu aumentar a área, porque lá era pequena para a universidade, e levou para Pampulha. E a universidade começou a vender lotes no bairro Santo Agostinho, para com o dinheiro tocar a obra lá da Pampulha. Nós pagamos, chegamos lá, o auditório estava cheio, muito cheio de candidatos, e nós pagamos 2 milhões, no dia 24 de novembro de 1972, pagamos 2.140.700 cruzeiros. Se fosse galos, dava sorte. No auditório lotado da UFMG. Esse valor, atualizado hoje pelos índices oficiais, seria equivalente a 10 milhões de reais. Segundo o Luiz Alberto, aqui presente, diretor de controladoria. Eu lembro do leilão, eu fiquei sentado assim debaixo do leiloeiro, porque eu falei, eu quero ficar pertinho. O primeiro lance era R$1.840.000, preço mínimo. Quando soltou o lance, estava lá o Henrique, o Renato. Quando soltou o lance, o leiloeiro pediu o primeiro lance, quem dá o lance? O Flávio Pentan Guimarães falou assim, 100 mil. Todo mundo até assustou, né? De cara um valor tão grande. O segundo lance, quem dá mais? Demorou até. Na hora que eu vi que não, aí eu peguei, dou-lhe uma, eu levantei a mão. Quanto? Eu falei 100. Ele falou, 100 milhões? Eu falei, não. 100 mil? Eu falei, não. 100 reais. E eu fui sempre dando 100 reais, 100 reais. Aí o pessoal começou a comentar, esse rapaz está querendo tumultuar o leilão. E nós fomos até o final. A construção teve início em 1976 e a inauguração, 1º de junho de 80, já foi falado. O último sonho, gente, foi muito importante para nós. Um sonho simples, gente, é individual. Mas um sonho grande tem que ser compartilhado. Não pode ser o sonho de uma pessoa só. Tem que passar a ser o sonho de todas as pessoas que atuam ali dentro. Isso dá uma força telúrica enorme. Este foi e é o maior segredo do Mater Dei. Compartilhar o sonho com todos, repito, aqueles que já trabalharam ou que trabalham no Mater Dei. Em 1975, houve uma reunião muito importante dos 10 sócios que compunham aquele projeto. A grande dúvida era o seguinte, com uma inflação mensal de 80% ao mês, com uma inflação de 2.000 vezes por ano, o que era melhor? Continuar nesse sonho ou vender o terreno e aplicar o dinheiro no overnight? Vocês têm uma ideia como é que o overnight funcionava? Uma pessoa que conseguisse ter 5.000 cruzeiros, aplicando no overnight, depois de um mês ela ganhava 4.000 cruzeiros. E muitas pessoas chegaram à seguinte conclusão, para que eu vou trabalhar? Eu vou viver de overnight. Vocês veem como é que, né, que o Brasil, no fundo, ele é forte, né? Porque aguentar tudo isso e não morrer, né, nós aguentamos. Houve uma reunião de 10 pessoas
o doutor Zé Murilo Procópio de Carvalho participou dessa reunião. Nessa reunião, a grande dúvida, com uma inflação louca dessa, o que é melhor? Correr o risco entrando numa coisa desconhecida ou pegar o dinheiro e colocar no over, todo da noite rendia, o que faria que a gente iria ganhar muito dinheiro e ficaríamos ricos para o resto da vida. As conclusões dos economistas, e cada um acionista levava o seu economista de confiança, eles foram unânimes. Está na cara. O melhor é vender o terreno e aplicar no overnight. Eu percebi naquela noite que o sonho Mater Dei estava morrendo. Fui lá para trás, no auditório, lá no Hospital Santa Mônica, nós não tínhamos outro. Fomos lá para trás. Eu fiquei sozinho, calado, angustiado, tenso, cabeça a mil, cérebro estimulado, estressado, dopado pela emoção. Escrevendo, rascunhando, escrevendo e para comunicar a todos. Eu fui o último a manifestar. Os médicos que estão aqui presentes, já vi alguns, sabem disso. Na década de 40, um endocrinologista austríaco descobriu as consequências do estresse. Ele verificou e fez uma grande demonstração de que na hora do estresse, a pessoa liberta adrenalina. E essa adrenalina liberada, ela injeta uma energia no cérebro da gente, que a gente faz coisas que não conseguiria fazer na calma. Vocês já perceberam? Vocês estão num lugar, aparece um cachorro bravo, você sobe no muro. Por quê? É a adrenalina que faz você ter mais força, mais agilidade. Vai tentar subir nesse mesmo muro ou nessa árvore depois em condições basais. Não consegue. Quando eu vi, né, que o que estava acontecendo, eu fiquei estressado. E estressado, eu comecei a buscar alguma ideia para apresentar lá. E isso foi uma frase que eu escrevi no quadro negro, que tinha lá no fundo do auditório, e que alguns de vocês conhecem. É preciso... Fala, Henrique. Não. Pois é, logo para mim que estou emocionado também. Eu acho que todo mundo leu muito bem. A emoção é grande também. Todo mundo leu muito bem, né? Mas é preciso roubar uma parte da vida para dedicar aos sonhos, aos ideais e às realizações que não queremos que é a sua cara. Essa frase passou a ser nosso símbolo, estímulo, determinação, bandeira e marca dos nossos sonhos e desejos. A discussão estava encerrada. 7 acionistas votaram a favor da venda do terreno e 3 acionistas contra. A Norma, eu e o doutor Zé Alverso, de saudosa memória. 7-3. Nós estávamos derrotados. Aqueles que queriam vender estavam eufóricos. O sonho Mater Dei estava sendo acabado naquela noite. Foi quando o nosso advogado, Zé Murilo Procópio de Carvalho, que está até aqui hoje presente, afirmou com convicção que a decisão legal e final de uma empresa não era e não poderia ser pelo número simples de sócios,
mas pela proporção de ações de cada sócio. E como eu possuía 70% das ações, esse critério foi decisivo para a vitória final. E o Mater Dei não morreu naquela noite. Renasceu, sobreviveu. Quando o Mater Dei começou a dar certo, alguns curiosos me perguntavam: você fez algum curso de administração? Você estudou administração hospitalar aonde? Eu respondia simplesmente: aprendi a administrar o hospital vivenciando duas circunstâncias. Primeiro, Dr. Silvio Miraglia, presidente do Hospital Vera Cruz. Alguém conheceu ele aí? 1,90 m de altura, devia pesar uns 150 quilos. Pela sua presença constante, disponibilidade, lealdade, ética, competência, honestidade, boa liderança e qualidade de sua administração. Mas também aprendi muito com os erros frequentes cometidos no Santa Mônica, ao vivenciar as consequências dos erros. O Santa Mônica foi à falência. Valeu a aprendizagem. Nós temos uma crença pétrea e fundamental. A pessoa mais importante no Mater Dei não é o gerente, não é o diretor, não é o presidente, é o nosso cliente. PAEX 1 na sucessão. O PAEX 1 foi fundado... Quantos PAEX tem hoje, hein? Devem ter 500 empresas e uns 40 grupos no Brasil inteiro. 40 grupos no Brasil. Quando o imortal Emerson Almeida criou o PAEX, em 1995, mais ou menos 15 empresas iniciaram. O Mater Dei estava lá. Na nossa vivência, lá na Fundação Dom Cabral, o professor José Luiz de Santana fazia muita questão do D. Nos falou um dia, numa reunião, somente 10% das empresas sobrevivem à terceira geração. 90% das empresas desaparecem ou vão à falência até a terceira geração. Nós ficamos assustados, né, com isso. Foi um alerta para todos nós, da direção e família Mater Dei. Concluímos, então, que algumas providências precisavam ser tomadas. A professora Elismar, da Fundação Dom Cabral, indicada pelo professor Emerson, nos ajudou muito. Aqui vocês veem um pouco dessas providências. Vocês estão vendo aqui, ó, o Zé Henrique, aqui em cima, com o pai dele, o Henrique, formando na Universidade de Colômbia, em Nova York. Nós vemos aqui o segundo ali, é a Maria Norma, né, Maria Norma? Junto com o seu filho Felipe, na London Business School. E aqui é a última aqui embaixo. Em Boston, que cidade bonita, hein, gente? Boston. O Renato e a Renata, na sua formatura na Hutch Business School. Então, esse processo não nasceu assim de estalo. Foi trabalhado, pesquisado, aprendido, né? E agora falta a Lara para completar aqui, porque somente uma pessoa de cada ramo familiar pode chegar até a diretoria. Só um. A próxima que vai é a Lara. Cadê a Lara? É aquela lá. Menina bonita, né? A Lara que vai estar se preparando. Não é fácil entrar na universidade. Tem uma coisa para a gente, coisa de louco, né? Você tem que fazer uma prova de matemática em inglês. Prova de matemática é difícil até em português, né? Mas tem que fazer em inglês para conseguir tal e tal.
O Henrique e a Lara vão falar depois, vão dar detalhes desse processo de sucessão. Para finalizar, e finalizar mesmo, Mater Dei, Salvador, Bahia. Em 12 de agosto de 19 agora, foi o lançamento da pedra fundamental lá em Salvador. O projeto foi aprovado 4 meses depois que nós entramos, fizemos uma reunião lá com o prefeito ACM Neto. Nessa reunião, o Ricardo Tateil estava lá, ó, nessa reunião, o ACM Neto falou o seguinte, olha, chamou todo o secretariado dele e falou assim, é de interesse de Salvador que o Mater Dei venha para cá. Segundo, há uma palavra que está proibida na análise desse projeto. Eu quero que tudo seja honesto, sério e ético. Mas uma palavra está proibida. Essa palavra é burocracia. E foi por isso, gente, eu não sei se tem outro hospital no Brasil que entrou com um projeto na prefeitura e 4 meses depois estava aprovado. O projeto é do Zanettini, né, que é da USP lá de São Paulo. Muito bonito o projeto, o Henrique vai mostrar aí depois. Agora o último slide, né? Aqui mostra no dia da pedra fundamental, mais de 400 pessoas ilustres estavam presentes. E aqui mostra toda a diretoria desses órgãos. Falando aqui à direita, está o ACM Neto. Então, gente, muito obrigado a todos, viu? Principalmente pela paciência, né? De ter ouvido aí quietinho um velho de 88 anos. Obrigado. Para apresentar o processo sucessório da segunda geração, o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Dr. Henrique Salvador. Gente, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Uma sessão aí, o tema, né, sugerido e organizado pela Lara, né, Lara? E recebido nessa casa, né, Aguinaldo, que é um grande amigo, quantas e quantas vezes nós já trocamos confidências, nos apoiamos e ajudamos mutuamente, né, em diversas situações importantes e que envolveram, inclusive, terceiros e que são muito agradecidos, inclusive, à sua atuação, você sabe disso, né, do que a gente está falando, amizade que vai se solidificando cada vez mais, uma mesa composta só por amigos, a começar pelo professor Emerson, né, uma bandeira não mais nacional, mas hoje mundial. Todo mundo sabe que a Dom Cabral hoje é um baluarte e um patrimônio do mundo, né? É um dos principais MBAs hoje do mundo, comparando inclusive com essas escolas que o doutor Salvador acabou de mencionar agora, sempre à frente, né? O MBA da Dom Cabral Executivo hoje é reconhecido hoje como um dos principais do país, né? A Eliane, né, presidente aqui do Conselho de Recursos Humanos, Associação Comercial de Minas, presidente da RH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, capítulo Minas Gerais, né? O Arlindo Porto, um grande amigo também, né, Arlindo, senador da República, amigo de vários carnavais, né? O deputado Antônio Carlos Arantes, colega de caminhada do doutor Salvador todas as manhãs, né? E da doutora Norma. Estou vendo outros aqui, como o Bahia, por exemplo, né? Na Praça da Assembleia, né? Uma amizade que vai se solidificando cada vez mais e que nós, como somos da família também, cada vez estamos mais próximos, né? Doutor Salvador e doutora Norma, né? Eu digo que falar depois do doutor Salvador é um desafio enorme. Vocês imaginam sucedê-lo, né? A Lara, né, também começando aí a sua trajetória, né, para poder também participar desse processo sucessório.
E como nós vamos, os três, falar, né, sobre o mesmo tema, sobre óticas diferentes, eu combinei com a Lara, né, Lara, que toda a parte da preparação da terceira geração para o processo sucessório na rede Mater Dei seria conduzido por ela, né? Então, eu vou falar um pouco daquilo que, na minha visão, é e tem sido o desafio de não apenas 3 gerações trabalharem juntas, porque hoje nós somos 3 gerações em cargos diretivos na organização familiar, o fundador, seus filhos e seus netos, né? Mas, principalmente, sob a ótica da segunda geração, o que significou essa transição e o que tem significado, nesse momento, fazer parte desse projeto que, como muito bem foi mostrado agora, é um projeto muito mais de vida do que um projeto empresarial propriamente dito, né? Para contextualizar um pouco, né, o ambiente das empresas familiares ele é um ambiente extremamente preocupante no mundo inteiro, mas muito importante. Eu não sei se todo mundo tem essa noção. Grande parte das empresas do mundo hoje relevantes, aquelas que têm um faturamento maior, elas são familiares. No Brasil, elas chegam beirando os 50%, mas em outros países, como a Índia, por exemplo, né, ou a Ásia, mais de 50% das empresas são familiares. Vocês imaginam a relevância desse tema e a relevância dessas empresas para a economia do mundo como um todo. Alguns problemas existem, né, relacionados às empresas familiares, e a gente resolvi pensar aqui alguns que são sempre, no meu modo de entender, uma preocupação maior e que devem ser levados em consideração quando a gente fala na longevidade dessas empresas. Primeiro, é importante que os jovens, seja da segunda, terceira ou gerações subsequentes, eles aprendam que a empresa, não apenas como a empresa trabalha, mas por que ela vale a pena. Por que vale a pena embarcar nesse sonho que o doutor Salvador acabou de tão bem relatar aqui para a gente? Quem vem depois, o sucessor, ele precisa ter experiências para, principalmente, não apenas desenvolver habilidades, mas perceber que ele é capaz. Perceber que ele é capaz de pegar o bastão e seguir adiante. Uma coisa fundamental, ninguém, numa empresa familiar, da complexidade de uma organização de saúde, consegue impor uma liderança nova, consegue fazer uma sucessão, se esse sucessor não tiver legitimidade junto aos familiares. E, mais do que isso, se ele não tiver legitimidade perante o público interno. Nós estamos falando de pessoas inteligentes, de pessoas preparadas, intelectualizadas, médicos, gestores que estão dedicando a sua vida de executivo àquela organização. Se eles não entenderem que a sucessão foi feita seguindo critérios justos e técnicos, se o sucessor não for legitimizado pela comunidade externa, mas principalmente pela interna, a chance de fracasso é maior. A Eliane falou isso aqui na introdução dela. É muito comum, atrás de uma empresa familiar de sucesso, ter uma empresa bem-sucedida também. Já que, muitas vezes, as coisas se misturam, se a gente está falando de uma empresa, de uma família muito desestruturada, a chance disso chegar e contaminar a empresa é muito grande. E uma coisa que eu tenho para mim como uma premissa muito grande na minha vida, acho que nós somos passageiros, todos nós, e a organização precisa ser mais longeva. Então, o negócio familiar não é alguma coisa que eu herdo do meu pai, é alguma coisa que eu pego emprestado do meu filho. Isso é uma noção de que, se a gente tirar uma foto hoje da rede Mater Dei de saúde, existe uma sucessão posta e uma liderança colocada, mas essa liderança é transitória, e ela tem que trabalhar e contribuir para gerar valor para o empreendimento e, mais, gerar valor para a sociedade. A gente pergunta muito lá, muitas vezes, para as pessoas o seguinte: gente, vamos fazer uma pergunta muito básica aqui. Se o Mater Dei não existisse hoje, faria falta na comunidade de Belo Horizonte, Minas Gerais? Se a resposta for não, nós temos um problema muito sério. Se a resposta for sim, significa que nós estamos gerando valor para a comunidade onde nós estamos inseridos. E outra coisa fundamental que foi falada aqui, que eu acho que o nosso caso exemplifica muito bem, a sucessão familiar ela não é um evento.
ela é um processo, e um processo que precisa de ser planejado, precisa de ter trabalho, precisa de ter investimento, precisa de ter buscar apoio no lugar certo, com as pessoas corretas, para que ele, de alguma maneira, tenha sucesso. Em outubro de 2011, quando o doutor José Salvador Silva fez 80 anos, ele chegou à seguinte conclusão: está na hora de eu passar o bastão para a segunda geração. E ele preparou os demais membros da segunda geração, me preparou também, obviamente, para comunicar à família, numa reunião conjunta, de que a decisão dele é que eu seria, então, presidente da organização por alguns motivos, que ele tinha os motivos dele. Reestruturamos a governança da organização naquele momento, criou-se o Conselho de Administração, ele foi para a presidência do Conselho de Administração, nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. 2 vice-presidentes, com a Maria Norma e a Márcia, que também já trabalhavam na gestão da organização naquele momento, e um hall de diretores, alguns da família e outros que não são da família, como nós também vamos ter oportunidade de falar um pouco mais adiante. 2 grandes desafios, eu posso dizer, que eu enfrentei. Primeiro, suceder uma personalidade como essa, uma personalidade tão marcante como vocês acabaram de ver aqui. Não é fácil, né? Algumas coisas eu acho que são importantes nesse momento a gente deixar claro. Primeiro, tem que haver muito amor, como existe, tem que haver muito respeito e tem que haver sensibilidade de lado a lado. Sensibilidade do sucessor para perceber que uma organização, muitas vezes, é para o fundador uma parte dele, um pedaço dele, talvez o pedaço que lhe é mais caro. Entender que, muitas vezes, é difícil para o fundador esse afastamento, e é difícil para o fundador abrir mão da gestão diária do dia a dia. E, por parte do sucedido, é importante ele ter a percepção e a sensibilidade de que, sim, ele tem que levar o bote adiante. Para levar o bote adiante, as coisas têm que estar claras, as decisões têm que ser lineares, elas têm que estar muito bem definidas e a maneira como elas vão ocorrer tem que estar muito bem discutida e clara. Não pode haver um comando dúbio, não pode haver um comando duplo, mas ter também a sensibilidade de perceber que, em alguns momentos, a experiência, o DNA, a genética do negócio precisa de voltar a ser ouvido, e essa transição, esse diálogo mútuo, esse respeito, com muito amor, ele é muito importante. Houve fase em que isso foi mais difícil lá no começo, mas nós conseguimos, graças a essa sensibilidade e respeito, estabelecer uma maneira de convivência que eu acho que tem sido muito produtiva para o negócio. Segundo lugar, foi assumir a liderança em um momento de tantas mudanças. Vocês viram aí, pela experiência do doutor Salvador, que ele acabou de mencionar, o que foi a arrancada inicial do negócio. Qual o risco que o Mater Dei passou, inclusive, de nem existir. Mas nós vivemos no mundo em constantes transformações. Outro dia eu vi um grande executivo, que hoje está no governo, fundador da Localiza, dizer o seguinte: nós temos 3 grandes certezas na vida, né? Primeira é que nós vamos morrer. A segunda é que nós vamos pagar imposto. E pagamos tanto. E a terceira é que o mundo está em constante transformação e que as empresas que quiserem ser longevas e terem sucesso, vão ter que acompanhar essas transformações. E, no nosso setor, em especial, nós estamos vivendo muitos desafios. Primeiro, a questão do custo. Benefício saúde é o segundo custo para as empresas. O primeiro é folha de pagamento, o segundo é o benefício saúde para os colaboradores. Isso é uma cadeia que acaba refletindo lá na ponta no prestador, no médico e no hospital. Essa é uma discussão que tem se acirrado muito nos últimos anos. Se acirrado tanto que algumas empresas, como a Walmart, por exemplo, resolveu se entender diretamente com o hospital, sem operadora de plano de saúde no meio, desintermediando a relação. Né? É tão crítico que a gente pega a principal rede de hospitais do Brasil, a maior delas, Redditor, tem 45 hospitais, e a Amil, que é a segunda maior operadora de plano de saúde do Brasil, romperam.
recentemente, pela discussão de custo mesmo. A Amil resolveu seletivamente descredenciar alguns planos da Redditor. A Redditor, em retaliação, descredenciou de cabo a rabo todos os seus hospitais na Amil. Isso, inclusive, está desestabilizando a principal liderança da United Health Group, que é a dona da Amil, no Brasil hoje. O presidente da Amil, inclusive, está sendo colocado em xeque nesse momento, da United Health. Outra discussão importante, trabalhar mais em cadeia, de uma maneira mais transparente, evitar silos, trocar informações, fazer com que o sistema realmente funcione como um sistema, e não com partes estanques que não se comunicam entre si. Fazendo com que haja uma maior integração no sistema. Isso hoje também é uma coisa que está sendo colocada de uma maneira muito ampla. Recentemente, agora, o Dr. Emerson Fidelis publicou um artigo muito interessante no Estado de Minas, ele está até aqui na frente, que aborda muito bem essa questão. A questão da tecnologia na área da saúde, cada vez mais a gente discute isso, né? A tecnologia tem que, sim, ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de assistência que a gente presta. Existem projetos hoje muito interessantes mostrando a importância disso. Mas existe o medo. Será que a inteligência, de alguma maneira, como em outras profissões, vai também substituir o trabalho médico? Como é que vai ser essa relação? De que maneira que isso vai ocorrer? Né? Qual o papel da telemedicina, consulta remota, consulta à distância? Nós vivemos num país que ele é continental. Por que não oferecer consultas em centros de excelência a pessoas que estão localizadas em áreas tão remotas do nosso país e que podem se beneficiar do conhecimento médico e do conhecimento hospitalar? O Brasil vive um momento muito importante, que é o momento do desemprego, e isso impacta diretamente no nosso setor. Não sei se vocês sabem, hoje quase 80% dos planos de saúde eles vêm da própria empresa que oferece para o seu funcionário como benefício. Se a economia vai pior, menos pessoas têm plano de saúde, menos pessoas internam no hospital, menos pessoas usam serviço. Mas, por outro lado, o setor de saúde ele é um dos que mais emprega no Brasil. É interessante porque a gente vê o agronegócio mecaniza, a indústria robotiza e a prestação de serviço emprega. Então, hospital não funciona sem gente. Hospital não funciona sem o trabalho das pessoas. Mais do que qualquer outra atividade, a prestação de serviço, sem dúvida alguma, ela é fundamental. E essa discreta queda que houve no desemprego no último trimestre, agora, certamente carrega, com certeza, um grande número de empregos que foram criados através da atividade de prestação de serviço, inclusive hospitais. A questão do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, estava conversando com o Virgílio Villefort ali fora agora, o impacto que isso tem trazido para o setor dele, para todos os setores de uma maneira em geral, e para o nosso também. A quantidade de informações que transitam num hospital, que transitam entre hospital operador, hospital paciente, ela é enorme. A partir de agosto do ano que vem, nós já estamos fazendo um trabalho para poder exatamente entender qual o impacto que isso vai trazer para a nossa organização. Pela primeira vez, por isso mesmo, se discute de uma maneira mais formal o que é a importância de empreender em saúde, de buscar novos caminhos, de buscar novas soluções. Vocês vejam o seguinte, desde 1956, o Dr. Salvador empreende, agora, primeiro simpósio de empreendedorismo e gestão de saúde, em abril desse ano, no Rio de Janeiro, para discutir exatamente novas saídas, novas maneiras de lidar com todos esses desafios. E com uma premissa muito interessante, entendeu? Que é a premissa da transformação, que a gente diria mesmo. Eu acho que essa frase aí do David Feinberg, ela fala muito bem o que eu acredito que deva ser o caminho. Na saúde, a gente fica muitas vezes insistindo em consertar blockbuster, ao invés de tentar criar Netflix. Tem que ter uma coisa diferente. Vai surgir uma coisa diferente na área da saúde, sem dúvida alguma. Mas tem que ter coragem para fazer. Tem que ter coragem para, num ambiente como esse, achar soluções e seguir em frente, seguir crescendo. Eu digo que nós, na nossa família, nós temos o vírus da inquietude, o vírus de não acomodar, o vírus de estar sempre buscando alguma coisa nova, caminhos diferentes, para poder lidar com as dificuldades e com as transformações que estão em curso. Cada um de nós, na verdade, tem uma história e uma versão dela a contar.
Eu vou contar um pouquinho da minha versão sobre essa história, do que é o papel e o caminho da segunda geração na sucessão na rede Mater Dei de saúde. Como é que eu fui influenciado pelo ambiente familiar, e acho que nós, 4 irmãos, né? Primeira coisa, eu acho que eu tive a felicidade de ser estimulado pelos meus pais a praticar esportes. Eu vejo o Jorge Lipiani ali, que foi meu colega de vôlei no Minas Tênis Clube, vejo o Sérgio ali também, Sérgio, né? Foi presidente do Minas Tênis Clube, um clube que teve uma importância muito grande na minha formação e na minha vida. O esporte é interessante porque ele ensina para a gente disciplina, ele ensina para a gente método e ele ensina para a gente que, do mesmo jeito que você ganha hoje, você vai perder amanhã. E que você tem que medir muito bem a sua alegria no sucesso e tem que levantar na hora da derrota, porque a vida continua e mais adiante você tem outra partida e outro desafio. Então, jogar voleibol no Minas Tênis Clube, e depois até na seleção brasileira, né, Jorge? Nós somos companheiros, infanto-juvenil, acho que foi uma grande experiência na minha vida e realmente me ensinou muita coisa. Um outro ponto importante, que isso veio de dentro de casa também, que foi fundamental, aprendendo a trabalhar. Desde novo, né, nós fomos estimulados pelos pais, em especial pelo Dr. Salvador, a trabalhar. Aos 13 anos de idade, 14 anos, né, ele construía para poder ter recursos para chegar até o Mater Dei, construir inúmeros prédios. Ele comprou um caminhão, chamou eu e o Renato, falou o seguinte: nós vamos ser sócios nesse caminhão, para puxar areia e brita para as obras, vocês vão cuidar do caminhão e vão prestar conta para mim todo final de mês do que aconteceu com o caminhão. Depois, mais adiante, já aos 15, 16 anos, ele foi comprando alguns terrenos ali na Savassi, onde funciona a Rua Pernambuco, esquina com Inconfidentes, onde ele construiu um prédio, que abrigou a Sominas durante muitos anos, e lá funcionava o estacionamento antes do prédio ser erguido. E eu e o Renato também olhávamos esse estacionamento e todo final de mês a gente tinha que prestar conta para ele do resultado do estacionamento. Né? E a gente tinha que passar lá no estacionamento, ver como é que a coisa estava indo, se o caixa estava certo, se não estava, se tinha alguém furando o caixa, se não tinha. Enfim, esse aprendizado, depois, já no Mater Dei, fui coordenador do setor de convênios do hospital na época. Enfim, a gente foi aprendendo a trabalhar, as dificuldades do trabalhar desde muito cedo. Participei, e nós, irmãos todos, muito próximo disso que ele acabou de falar, e eu sou a testemunha viva disso, e meus irmãos também, do sonho. O dia que o terreno foi arrematado para a construção do primeiro Mater Dei, eu tinha 14 anos, o Renato 13, nós dois estávamos lá. Toda essa história que ele contou aqui, nós participamos dela como observadores, vendo, né, os detalhes, e dizem que Deus está nos detalhes, mas o capeta também. A gente estava lá vendo como é que a coisa acontecia. Ou seja, foi se formando um caldo cultural, um caldo de como fazer as coisas muito interessante para a nossa formação. Algumas características da nossa geração, dos 4 filhos. Primeiro, muito desafiados para o sucesso profissional. Nós tínhamos pais de sucesso profissional, mãe e pai, né? E a gente queria, de alguma maneira, ser alguma coisa parecida. Muito desafiados para o sucesso familiar, entendendo que a família é talvez o patrimônio mais importante que a gente tenha na vida. Muito desafiados para o sucesso enquanto gente, ou seja, isso que eu estou fazendo faz sentido para mim? Isso que eu estou fazendo comunga com os meus valores mais primitivos? Isso que eu estou fazendo enquanto ser humano, enquanto profissional, de alguma maneira está trazendo algum impacto positivo para onde eu estou inserido? Muito desafiados para a união familiar, para a coesão. Obviamente que numa família existem divergências, existem momentos onde a distensão é maior, mas, acima de tudo, o sentido de que juntos nós somos muito mais e muito mais fortes do que cada um individualmente. Influenciados pelo exemplo. Exemplo de retidão, exemplo de caráter, exemplo de ética, exemplo de esforço, de trabalho, muitas vezes até
sobre-humano, e a busca de um sentido maior para a vida. A busca de que a gente está passando por aqui e é importante deixar um legado. Está aí? Os 4, né? Acho que... Desculpa a emoção, né? Mais adiante eu falo. Bom, e uma marca na nossa vida também sempre foi essa, né? Receber mensagens importantes. Esse último parágrafo, acho que ele fala muito bem sobre a importância dessa coesão familiar, né? No Natal de 78, portanto, vão fazer 41 anos, né? O pedido para que, independente de qualquer divergência, que após cada Natal a gente continuasse junto, né? Bom, vamos lá. Da mesma maneira, um sentido maior para a vida, né? Acho que está muito bem explícito e claro nesse cartão, né? Que eu recebi no meu intercâmbio nos Estados Unidos, em 1976, nos Estados Unidos, né? Ou, por exemplo, a importância da inclusão no sonho. Primeiro mês de funcionamento do Mater Dei, 30 de junho de 1980, a relação das cirurgias que foram realizadas, 117 casos cirúrgicos, quem fez, o número de casos de cada um, e uma mensagem para cada um dos filhos na época, né, dizendo para esses filhos a importância da inclusão deles no sonho, né? A questão da liderança, gente, ela é muito importante, porque ela tem muito a ver com a pessoa que a gente é, mas ela pode ser aprendida, né? A questão do líder intuitivo, do líder carismático, que não investe na sua formação, na verdade, eu acho que ela é secundária à capacidade que a pessoa tem de se autodesenvolver, de se autoconhecer e de se preparar para um desafio, para um momento seguinte. A medicina como escolha profissional, eu nunca tive dúvida disso, até pelo exemplo, pelo que eu sentia, né? E acho que a medicina é uma profissão muito interessante, porque ela pode ser exercida de diversas maneiras. E eu tenho conseguido exercer a medicina com essa plenitude. Formei em 82 na UFMG, fiz residência no Mater Dei, com experiência em São Paulo ainda enquanto residente. Depois fiquei durante quase 3 anos, né, na Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, dedicando principalmente a 2 áreas, a reprodução assistida e, mais intensamente, a mastologia, que foi a especialidade que eu realmente abracei na minha vida. A medicina, então, ela pode ser exercida como a medicina de consultório, onde a gente procura ser uma referência para as nossas pacientes, a medicina da academia e da ciência, eu consegui ser professor livre-docente de ginecologia, a medicina da representatividade de classe, onde a gente é escolhido pelos colegas para representá-los em algumas oportunidades, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, e a medicina do empreendedorismo, da gestão e da liderança. Eu costumo dizer que eu consegui exercer todas essas 4 medicinas com intensidades diferentes ao longo da minha vida. E isso tem sido realmente um motivo de muito prazer, né, mas também me permitiu desenvolver um perfil multifuncional. Quantas e quantas vezes eu saía do consultório 5, 6 horas da tarde, pegava o avião e jantava em São Paulo para resolver um problema numa sociedade de classe que eu representava, né? Quantas e quantas vezes eu estava com o celular, a paciente me ligava, achava que eu estava no consultório, eu estava numa reunião em São Paulo, resolvendo um problema de uma sociedade de classe que eu representava também, né? O exercício do cargo de diretor clínico e técnico da Rede Mater Dei de Saúde, durante esse período, 1986 a 2011, 25 anos, portanto, foi uma escola extremamente importante. Lidar com um colega médico não é fácil. Dificilmente o médico tem um senso de equipe, um senso de conjunto e entende claramente qual que é a sua parte no todo, a sua parte na organização empresarial. São poucos os médicos que têm essa visão um pouco mais sistêmica e menos especializada.
Foram muitos desafios, foi um aprendizado constante, direção de muitas reuniões, elaboração de muitos projetos, ou seja, uma série de passos foram dados na minha própria formação para que a gente pudesse ir construindo um estilo próprio de liderança nessa caminhada. Da mesma maneira, ser presidente da minha associação de especialidade médica, da Sociedade Brasileira de Mastologia, entre 1987 e 2001, eu acho que eu exerci todos os cargos possíveis na Sociedade Brasileira de Mastologia, desde presidente da Regional Minas até presidente da Nacional, passando por vice-presidente da Mundial, presidente do Congresso Brasileiro de Mastologia, presidente do Congresso Brasil Central de Mastologia, presidente do Conselho Científico da Sociedade, Conselho Deliberativo da Sociedade. Para mim também foi um exercício muito interessante e intenso, porque eu pude perceber também que, desvinculado de uma relação de poder de uma empresa, eu era obrigado a interagir com os meus pares, em assembleias, em decisões, num momento muito crítico em que a mastologia, inclusive, ia deixar de ser especialidade médica, e nós conseguimos que ela se mantivesse na condição de especialidade médica na Associação Médica Brasileira. Então, foi um exercício muito interessante, uma associação de classe que já tem 60 anos, e eu tive a honra de ter sido o presidente mais jovem até hoje que essa entidade já teve. Em 2001, aconteceu uma coisa interessante. Eu migrei um pouco, claramente, a minha atuação profissional de menos médico e mais gestor e mais voltado para o empreendedorismo na área de saúde, né? Foi fundada a Associação Nacional de Hospitais Privados, uma associação muito relevante para o setor, né? Com um faturamento significativo, com mais de 120 hospitais hoje, que fazem parte dessa associação no Brasil, hospitais do nível do Albert Einstein de São Paulo, Sírio-Libanês, todos os hospitais da Rede D'Or, alguns hospitais importantes do Rio de Janeiro, né? E de 2001 a 2011, eu fui diretor, vice-presidente, depois presidente dessa entidade. E também pude exercitar muito alguns aspectos da liderança lá, porque também os conflitos eram grandes. Era difícil, de alguma maneira, a gente interagir com convênios, planos de saúde, fornecedores de materiais médicos hospitalares, com concorrentes na mesma associação, como o Sírio Einstein, que tinha interesses divergentes muitas vezes, e a gente exercitando alguns aspectos da liderança, procurando fazer com que a associação, de alguma maneira, crescesse. Nesse momento, a presença da Dom Cabral, mais uma vez, se fez marcante. Nós levamos a Dom Cabral para dentro da associação, através da atuação de um consultor muito importante, o Maurício Valadares. Ele estruturou toda a governança da Associação Nacional de Hospitais Privados, que hoje, inclusive, ainda é a governança vigente. Eu tive a oportunidade também de ser o único presidente dessa entidade fora de São Paulo. Todos os outros presidentes até hoje são de São Paulo, e você sabe muito bem, em cada um dos setores seus, o que é conviver com São Paulo. Então, alguns desdobramentos dessa atuação foram interessantes. Primeiro, o exercício da liderança. Segundo, conseguir uma legitimação do processo sucessório dentro da organização e fora da organização. Terceiro, uma oportunidade de criar relacionamentos como ativo para o negócio. E quarto, contribuir para a nacionalização da marca Mater Dei no cenário da atenção hospitalar do nosso país. O doutor Salvador citou aqui agora o professor Zanettini. Eu vou dar alguns exemplos de que maneira eu acho que isso ocorreu, porque eu acho que o exemplo prático ele ilustra muito, né? Quando nós resolvemos construir o Hospital Mater Dei da Contorno, eu estava na presidência da ANAP, e nós, então, fizemos a pesquisa de diversos escritórios de arquitetura, graças aos contatos que a gente tinha na época, e visitamos 3 escritórios importantes. A RAF, no Rio de Janeiro, a L+M em São Paulo, e paramos no escritório do professor Zanettini. Curiosamente, essa mesma foto o doutor Salvador trouxe, né? E o professor Zanettini tem sido e é um elemento extremamente importante na nossa vida. Os projetos que ele tem feito para nós, seja no Contorno, seja no Betim Contagem, seja agora em Salvador, são verdadeiras obras de arte, dada a funcionalidade, dada a maneira como ele consegue juntar funcionalidade com beleza e com praticidade para a organização hospitalar. Recentemente, agora, nós lançamos a pedra fundamental do Hospital Mater Dei Salvador,
E graças a esses relacionamentos que foram feitos ao longo de décadas, mais ou menos as 400 e poucas pessoas que estavam lá, aproximadamente 300 eram médicos. Alguns médicos que moram em Salvador, fazem parte daquela comunidade, de amizades que nós fomos criando ao longo dessa vida e dessa trajetória. Eu vejo aqui, por exemplo, 3 exemplos. Ó, na frente, 2 mastologistas e mais atrás, um obstetra de muito nome, o Marcos Nolasco, o Antônio Tufi e o Antônio Carlos Vieira Lopes. Ou seja, isso foi se transformando realmente numa possibilidade de levar para outras cidades e até de levar para outros locais a marca Mater Dei através de uma atuação em representação institucional. Também trabalhamos muito no nosso core business, ou seja, a gente tem que contribuir para melhorar a relação, por exemplo, de médico e hospital. Né? Lançamos, na época, esse livro, Gestão de Corpo Clínico, Experiência dos Hospitais da ANAP, que é hoje um livro que ainda é base de referência para a maioria dos hospitais. É introduzir mais o médico na gestão, é levar aqueles conceitos que o gestor, o executivo, muitas vezes conhece, mas que o médico também precisa conhecer para ele se integrar mais no dia a dia das organizações hospitalares. Numa fase em que o Brasil perdeu leitos hospitalares, nos últimos 9, 10 anos, a rede Mater Dei conseguiu crescer muito, por vários motivos. Em 80, o Mater Dei Santo Agostinho foi criado. Criamos também um centro de reprodução assistida muito importante. O primeiro bebê de proveta de Minas foi feito por nós, na rede Mater Dei de Saúde. E nós voltamos a reeditar um centro de reprodução importante. O Mater Dei Contorno foi fundado, né, em 2014, foi um momento muito importante, que naquela transição, na mudança de bastão, o doutor Salvador, com toda a energia que ele tem, dedicar o seu conhecimento à construção dessa obra foi fundamental para que nós pudéssemos dedicar mais à gestão. Criamos uma estrutura mais moderna, chamada Mais Saúde, que é a possibilidade de a gente cuidar das pessoas, não apenas no evento hospitalar, mas em casa. É o diabético, é o hipertenso, é o cardiopata, que precisa de ser cuidado em casa e no consultório para que ele tenha menos eventos agudos. Criamos o Hospital Integrado do Câncer, um conceito onde a gente reúne todas as possibilidades de tratamento para essa doença num único ambiente. Criamos também a medicina diagnóstica, estou vendo até a Alessandra ali, que é a gestora da medicina diagnóstica, sob a diretoria da Márcia, né? Onde a gente também tem um conceito mais integrado de apoio diagnóstico para a rede. Criamos mais recentemente agora um conceito de saúde corporativa para oferecer diretamente para as empresas, independente da operadora no meio, de tal maneira que a gente possa integrar a medicina do trabalho com benefício de saúde e reduzir o custo, mantendo a qualidade, mantendo a eficiência do atendimento para as pessoas. E fundamos também agora, em 2019, o Hospital Mater Dei Betim Contagem, numa proposta um pouco diferente daquela em que o Mater Dei Contorno foi construída. No Mater Dei Contorno, a presença do Dr. Salvador de manhã, de tarde, de noite na obra foi fundamental. Agora, em Betim Contagem, como era uma obra um pouco mais longe, a gente precisava de estabelecer, para nos apoiar enquanto diretoria, e também o apoio que o Dr. Salvador deu à obra, uma estrutura de profissionalização para permitir que a gente tivesse resultados que a gente buscava com essa obra, né? Então, foi criada uma estrutura analítica do projeto, não vou entrar nisso, obviamente, não é o papel disso aqui, mas onde os papéis estão muito bem definidos de cada um, montagem de corpo clínico, montagem de RH, né, Thelma? Estou vendo a Thelma ali, é para as pessoas que vão trabalhar lá, montagem de estruturação de apoio, compra de equipamentos, tecnologia embarcada, de tal maneira que ficasse muito mais claro para as partes interessadas qual era o papel de cada um. E olha para vocês verem que coisa curiosa, como é que um processo desse traz resultado. Essa obra foi orçada em 221 milhões, com custo de metro quadrado de aproximadamente R$5.000, um custo bastante razoável para uma obra hospitalar que é muito complexa, o custo de R$533 mil por leito. E até julho a gente realizou esses números, né? Vamos chegar ao final da obra com aproximadamente um custo de R$160 milhões e um custo por metro quadrado de R$3.712 por metro quadrado, mostrando que gestão funciona, mostrando que realmente é possível construir mais longe, a gente tendo um processo que permite que isso ocorra.
e a obra sendo inaugurada 1 ano e 5 meses antes do previsto. Vamos começar na segunda-feira agora, né? Estou vendo o doutor Arnaldo aqui, que é um dos engenheiros que vai mudar para Salvador para poder trabalhar nessa obra, né? O Mater Dei Salvador, na confluência de 2 avenidas importantes, a Vasco da Gama e a Anita Garibaldi. Em 2019, é isso que a gente busca, excelência no acolhimento dos clientes, excelência em resultados assistenciais, sustentabilidade econômico-financeira. Se a gente conseguir realmente cumprir essas 3 etapas, eu acho que nós estamos trabalhando pela longevidade, sustentabilidade e perenidade do nosso negócio. Temos muitas certificações e acreditações desde 2004, né? Inúmeras delas, muitos reconhecimentos, né? Por diversos órgãos que reconhecem instituições hospitalares, né? O próprio doutor Salvador já citou aqui, né, o prêmio que ele recebeu como líder do setor, né, experiência do consumidor, excelência empresarial, né, excelência em finanças corporativas, prêmio administrador hospitalar do ano e medalha do mérito, enfim, uma série de reconhecimentos pela população, né. Eu acho, gente, para a gente poder pensar em sustentabilidade, a gente precisa de cultivar o presente e planejar o futuro, né? E essa é uma publicação que saiu agora na Exame semana passada, muito interessante, mostrando que uma das preocupações dos CEOs das empresas hoje, segundo a McKinsey, 80% deles, né, é que os modelos de negócio precisam de ser repensados e precisam de ser rediscutidos. E nós, na Rede Mater Dei, temos efetivamente pensado nisso, porque o hospital vai ser muito diferente no futuro do que é hoje. A tendência é que o hospital precise se ocupar da saúde das pessoas, antes, durante e depois, se transformando no verdadeiro sistema de saúde, é cada vez mais uma realidade. E nós temos trabalhado nesse sentido, discutido profundamente o que a gente precisa fazer para isso. Então, por exemplo, nós fundamos recentemente uma célula de inovação, que é o Inovater, que tem hoje buscado profundamente entender quais são as tendências e qual a construção interna que a gente precisa de fazer para suportar esse novo momento. Somos hoje a vertical de saúde da ORB, em conjunto com a MRV, Inter e Localiza, exatamente para abrir a cabeça dos nossos executivos, abrir a cabeça das nossas pessoas, para que a gente possa realmente transitar melhor nessa transformação que está em curso. Ninguém consegue nada se não for através das pessoas. Um dos maiores gargalos para crescimento é a incapacidade que a organização tem de formar gente preparada para suportar esse crescimento. Em 2012, antes do Contorno ser inaugurado, nós montamos um centro de formação institucional para formar técnicos de enfermagem. Hoje já foram formados quase 1.200 técnicos na Rede Mater Dei. Né? São 70 médicos residentes, hoje fazendo residência na rede. Montar o corpo clínico de Betim em Contagem foi mais simples por isso. Salvador já vai ser um desafio maior, porque nós estamos mais longe de lá. 70% das nossas lideranças hoje foram formadas na rede. Ou seja, manter a cultura, manter aqueles que fazem a diferença, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e que realmente aquele trabalho faz a diferença na vida deles. Nossa governança hoje, né, rapidamente também, já indo para o final, nós temos um conselho de administração bastante atuante. Amanhã, inclusive, a reunião do nosso conselho se reúne aproximadamente a cada mês e meio, né? Temos 4 membros externos do nosso conselho, extremamente atuantes. O doutor Eduardo Borges de Andrade, que é uma escola viva de execução, né, enquanto executivo de sucesso. O Alceu e o Ari, que são do setor da saúde. E o Geraldo Sardia, que é nosso professor de finanças, tem uma visão muito interessante de finanças internas e externas e tem contribuído muito para a gente. Temos um conselho de família muito atuante, né, com a doutora Norma na presidência, que, nesse momento, vamos assinar nos próximos dias o nosso protocolo familiar. Está bem evoluído já, depois de uma discussão ampla, capitaneada pela Elismar Álvares, que, aliás, é uma pessoa muito importante na nossa vida, uma pessoa que realmente, desde o início lá atrás, contribuiu demais, mais uma vez, através da Fundação Dom Cabral, para a gente poder
amadurecer a nossa governança. 2 vice-presidentes, muito atuantes, a Maria Norma e a Márcia, muito competentes, cada um lidando com a sua respectiva área. Né? Nós trabalhamos de uma maneira respeitosa, sintonizada, de uma maneira contributiva. Temos alguns diretores, que são diretores de mercado, diretores importantes, se bem que foram formados dentro da rede. O Fábio começou lá como estagiário, hoje é diretor financeiro. O Luiz Alberto começou lá atrás, enquanto menino, foi colega do Dr. José Alvécio, saudoso tio Alvécio, né? Numa escola, num curso de administração hospitalar, veio para o hospital há 40 anos atrás, antes do Mater Dei ser inaugurado, o Luiz Alberto já estava lá, e o doutor André Soares Costa, que é hoje o diretor da unidade Betim Contagem. E temos também os nossos diretores familiares. A Lara vai detalhar isso um pouco mais, mas, com base nessa carta de princípios, nós já temos hoje 3 diretores que são da família, o José Henrique, que é o diretor de operações da Contorno, o Felipe, que é o diretor médico, a Renata, que é a diretora comercial, e a Lara, que é gerente hoje, e que está se preparando também para ser diretora em breve, porque certamente ela vai conseguir cumprir todas as etapas. Temos ainda 4 superintendentes, né? A Rafaela, por exemplo, foi estagiária do hospital, hoje é uma profissional fundamental para a gente. A Solange começou como gestora do nosso pronto-socorro. O Marcelo foi um grande executivo no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre e hoje está à frente do nosso RH junto com a Thelma. E o Gustavo, uma coisa interessante, gente, tem uma experiência de outra indústria. Ele era da Gerdau, veio e hoje contribui muito, introduzindo na gestão hospitalar conceitos que para a indústria já vem de muitos anos e que certamente está contribuindo para a melhoria dos nossos processos e da nossa atuação. Finalmente, né, gente, eu acho o seguinte, a questão da paixão, a questão do coração e a questão de gostar daquilo que se faz. Não adianta apenas ser um amontoado de gente trabalhando. Tem que ter pessoas que sejam apaixonadas pelo que fazem, que entendem que aquele trabalho tem um significado diferente para a sua vida, que entendem que realmente vale a pena participar daquele sonho. E essa motivação a gente busca dentro da gente, mas a gente tem que renovar ela a cada dia, para que a gente consiga levar adiante esse legado, mais uma vez a frase, que é um mantra e que realmente guia as nossas ações e que certamente também vão guiar as ações da terceira geração e das gerações subsequentes. Era isso, muito obrigado, viu, gente? Bom dia. Eu queria chamar a Ana para apresentar o seu pai aqui. Meu pai, né, Henrique Moraes Salvador Silva, presidente da Rede Mater Dei de Saúde, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1982, fez residência de Ginecologia e Mastologia no Hospital Mater Dei, especialização na área de Mastologia no Guy's Hospital, na Inglaterra, fez a sua experiência também nos Estados Unidos, no NSABP, no Imperial Cancer Research Fund, na Inglaterra. Teve uma experiência também na Itália, especialização em reprodução humana na Alemanha e na Universidade de British Columbia, no Grace Hospital, no Canadá, tendo sido membro da equipe que fez o primeiro bebê de progesta de Minas Gerais. Livre docência em ginecologia pela Universidade de Valência, é presidente do Hospital Mater Dei desde 2011, diretor e fundador da Unidade de Mastologia do Hospital Mater Dei, integrante da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Mastologia desde 2011, membro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral desde 2010, membro titular da cadeira 65 da Academia Mineira de Medicina desde 2010, atuou como coordenador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Mater Dei de 1996 até 2011 e diretor do Centro de Estudos do Hospital Mater Dei de 1986 até 2011. Foi fundador e o primeiro presidente da Escola Brasileira de Mastologia, em 1995 a 98, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, de 95 a 98, presidente da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Mastologia, de 2007 a 2011, membro da Câmara Técnica de Mastologia
do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, de 2007 a 2011, vice-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia, de 98 a 2001, ex-presidente da Comissão Nacional Especializada de Mastologia da FEBRASGO, presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, de 2008 a 2012, presidente do Congresso Brasileiro de Mastologia, de Belo Horizonte, em 92, coordenador-geral da primeira reunião nacional de consenso em mastologia, em São Paulo, em 94. Atuou como palestrante em mais de 800 congressos nacionais e internacionais, possui mais de 300 publicações entre periódicos, capítulos de livros, artigos em revistas e anais, 12 livros publicados nas áreas de ginecologia e mastologia. Recebeu os seguintes prêmios e condecorações: Prêmio Clóvis Salgado, em 88 e 2000, pelo melhor trabalho de ginecologia mineiro publicado naqueles anos. Comenda à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo empenho para o desenvolvimento da mastologia no Brasil, em 2009. Administrador Hospital do ONU, na Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, categoria Hospital Privado, em 2008. Medalha de Honra da Inconfidência, em 96. Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal de Belo Horizonte, em 2006. Medalha de Honra Juscelino Kubitschek, em 2011. E Grande Medalha da Inconfidência, de 2017. E ele atua na área de ginecologia, obstetrícia e mastologia. Mas acho que, antes de tudo, ele é um pai, né? Eu falo por mim e por meus irmãos. Um pai que a gente não tem nem palavras para definir, né? E se tivesse a medalha do melhor pai do mundo, ele com certeza ganharia. Então, assim, mostrando como que essa família é forte, eu queria convidar alguém para apresentar a Lara. Gui, por favor, o irmão da Lara. A Lara, ela é médica formada pela Universidade Católica de Minas Gerais. Ela é diretora de Relações Institucionais do CAIS, Centro de Apoio de Inclusão Social de Contagem, e membro do Conselho Empresarial de Relações Humanas da Associação Comercial Empresarial de Minas. Bom dia a todo mundo. Então, eu vou falar sobre o processo sucessório da terceira geração. Começar, então, falando do sonho, que foi tanto falado aqui, com essa frase de um discurso que meu avô deu numa homenagem que ele recebeu ano passado. Fui sempre um idealista e um sonhador. Sempre gostei do provérbio de Walt Disney: se você pode sonhar, você pode realizar. Sonho permanente de infância, ser médico. Sonho de médico, construir um hospital que fosse um prolongamento do nosso consultório, que atendesse os clientes de forma humana, personalizada e individualizada. Sonho da juventude, encontrar uma mulher especial, linda, inteligente, amor para toda a vida, que é essa mulher extraordinária que é a nossa avó. Então, esse sonho do meu avô é um sonho que, como foi muito bem já falado aqui, é um sonho compartilhado por todos, tanto da família como por aqueles que trabalham no hospital e já trabalharam e trabalham atualmente. E eu compartilho de alguns sonhos desse. Eu também tinha o sonho de ser médica, igual ele. Tenho o sonho de ter uma família e o sonho de perpetuar o hospital, que foi começado por ele. A Rede Mater Dei, que já foi falado, então, da fundação em 1980, a inauguração do Bloco 2 da Unidade Santo Agostinho em 2002, a inauguração do Mater Dei Contorno em 2014, que aí nasceu a Rede Mater Dei de Saúde. Em 2019, inauguramos o Mater Dei Betim Contagem e está para vir o Mater Dei Salvador. Como o meu tio Henrique já falou aqui, nós temos algumas acreditações nacionais e internacionais. Somos um hospital com mais de 1.100 leitos. Ano passado, fizemos mais de 1.800.000 exames diagnósticos, mais de 57.000 cirurgias, mais de 3.300 partos. E o hospital ele é feito por pessoas e para pessoas,
que isso é muito importante. Então, começar um pouco a falar das empresas familiares, tem essa foto, que é uma foto que significa a família. Então, na realidade, isso é a foto do meu avô, junto com a minha tia Maria Norma e meu tio Henrique, e a minha avó ali atrás, realizando o meu parto. Então, aí era o meu nascimento com a minha mãe ali, né, no caso. E a frase que meu avô falou na apresentação dele, que é uma frase que ficou muito na cabeça dele, que apenas 10% das empresas familiares sobrevivem à terceira geração. Então, essa frase ela é realmente impactante, porque a governança ela tem que ser discutida cada vez mais cedo dentro das empresas familiares, e profissionalizar a gestão familiar é um desafio, mas é um desafio que é possível. E não significa ter que afastar os herdeiros do negócio, como muitas empresas acham que deve ser feita. Os herdeiros têm que ser preparados, obedecer às regras de governança, junto com as pessoas da família, também tem que ter profissionais de mercado envolvidos com o negócio, para que seja um sucesso. Então, falando aqui da Fundação Dom Cabral novamente, que em 1995 o Mater Dei entregou o PAEX, que é o Programa para Excelência, onde investiu na profissionalização da gestão dos seus líderes e colaboradores. Em 99, junto, igual também foi falado aqui com a professora Elismar, foi elaborado o primeiro processo de sucessão do hospital. Foi essencial para garantir a perenidade e o crescimento sustentável da rede. Essa é a nossa estrutura de governança no hospital, e eu queria dar um enfoque aqui no Conselho de Família e no Conselho de Administração. Conselho de Administração, como o meu tio Henrique falou muito bem, que o presidente é o meu avô, doutor José Salvador Silva, e o Conselho de Família, que a presidente é a minha avó, doutora Norma Salvador. Então, o Conselho de Família ele é a governança da família, o braço estratégico e operacional da família. Eu queria lembrar aqui, de novo, uma coisa importante que meu avô falou, que foi quando a gente era mais novo, que ele nos dava os livros, né, para ler na época do seu aniversário, para a gente poder sentar e discutir sobre o livro. Então, é desde sempre a educação das novas gerações. E a minha avó sempre faz questão de almoço terça-feira na casa dela, de juntar a família para eventos importantes, reuniões, que é essa coisa da coesão familiar. Então, o nosso Conselho de Família está sendo mais estruturado agora, que vamos assinar o protocolo e tudo, mas a filosofia do Conselho de Família ela já existe na nossa família desde sempre. E agora, com essa estrutura melhor dele, nós vamos poder definir melhor as expectativas da família em relação ao negócio. Esse é um organograma que eu fiz para poder explicar melhor como que é esse processo sucessório. Então, tem o meu avô e a minha avó, que tiveram os 4 filhos. Dos 4 filhos, vieram 10 netos. Então, os pré-requisitos para poder participar, para se submeter-se a um processo para fazer parte da direção executiva da rede, um deles é que só um membro de cada núcleo familiar, que são os 4, que poderiam participar se submeter a esse processo. E teriam que ter dedicação exclusiva à diretoria do hospital. Então, cada núcleo familiar reuniu e conversou e decidiu quem gostaria de fazer parte desse processo sucessório. Então, na casa do tio Henrique ficou o José Henrique, na casa do tio Renato, a Renata, na casa da tia Maria Norma, o Felipe, e na casa da minha mãe, a Márcia, sou eu. O processo, então, você tem que ter uma graduação, tem que trabalhar na administração da rede Mater Dei, trabalhar uma empresa de igual ou maior porte da rede Mater Dei e fazer um MBA, uma das melhores universidades do mundo. Então, você tem que ter um domínio de outros idiomas e uma experiência fora do país. Esses são os meus primos, que já passaram pelo processo sucessório, eles já finalizaram o processo sucessório, essa parte, e eu ainda vou começando agora, né, que eu formei. Então, eu vou contar um pouquinho da trajetória de cada um. O Zé, atual diretor de operações do Mater Dei Contorno, ele é formado em administração de empresas pelo IBMEC, trabalhou em São Paulo no DASA, no Sírio-Libanês e no Albert Einstein, e fez MBA em Colômbia, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
O Felipe, ele é atual diretor médico da Rede Mater Dei de Saúde, formado em medicina pela UniBH, trabalhou em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus, e fez o MBA dele na London Business School, em Londres. E a Renata, que é a atual diretora comercial da Rede Mater Dei, ela é formada em Direito pela Anhembi Morumbi, em São Paulo, trabalhou em São Paulo, no HCOR, fez o MBA em Root International Business School, em Boston, e fez também um curso de Gestão e Liderança no MIT, em Boston. Então, o que vendo quando eles falam, e ter um pouquinho de mim também, o que nos mobilizou a ter essa opção de vida, né, de seguir na diretoria do hospital? Então, a paixão pelo negócio, o desejo de fazer parte do sonho e a disposição para enfrentar desafios. São muitos desafios, eu vejo eles falando quando estudavam para fazer MBA, e os desafios que enfrentaram enquanto moravam lá, morando longe de casa, só que também tem muitos ganhos. E aí eu peguei essa frase da Renata, numa apresentação que ela fez, que eu acho que representa muito o Felipe, o Zé e ela, e vai me representar no futuro, que é que o propósito do processo sucessório era nos capacitar profissionalmente, porém acabou nos preparando para a vida. E aí falar um pouquinho das minhas experiências como pessoa que está iniciando agora o processo sucessório. Eu posso me emocionar, tá? Porque é falar da família e tal. Eu nasci em uma família de médicos, só que eu falo que eles não são só médicos, eles são médicos apaixonados pela profissão, apaixonados pelo que eles fazem todos os dias. E quando eu era pequena, eu lembro muito que eu adorava ir no hospital, adorava ver minha mãe trabalhando e ver ela no consultório, o movimento do hospital, até o cheiro do hospital eu gostava. Gostava do ir e vir dos funcionários, ver os pacientes sendo atendidos, escutar os pacientes falando como eles foram bem atendidos. Então, eu tinha certeza que o que eu queria era trabalhar dentro do hospital. Então, eu resolvi fazer medicina na graduação. Fiz graduação na PUC Minas, em Betim. E eu sempre quis fazer, né, quando eu entrei na medicina, desde o começo, era ginecologia e obstetrícia, que é a profissão da minha mãe, dos meus tios e dos meus avós. Só que, no 8º período do curso, a gente tem uma aula na PUC de gestão, que isso é raro nas escolas de medicina. E eu via como que ninguém entendia direito o assunto de gestão. E muita gente vinha me perguntar, como sabia que tinha um hospital, então vinha me perguntar um monte de coisa e eu não sabia responder, não sabia como responder essas pessoas. Inclusive, a minha professora me pedia ajuda para ela dar aula, porque ela estava no curso de medicina. Então, eu falei assim, gente, eu preciso conhecer o hospital, entender como é que ele funciona. Então, eu comecei a aprofundar meu conhecimento sobre gestão para poder responder essas pessoas. E aí vem uma frase que meu avô sempre fala com a gente, que não tem como você gostar de uma coisa sem conhecê-la primeiro. Então, eu comecei a conhecer o hospital e, assim, eu me apaixonei. E o hospital se tornou também o meu sonho. Aí eu quis cada vez aprender mais sobre o funcionamento dele, quais são as suas dificuldades, seus desafios, as vitórias e as conquistas, e ter uma participação ativa nesse processo do hospital. E aí não tem como eu falar desse meu processo de sucessão sem falar dessas 3 mulheres que são muito fortes na nossa família. Elas são mulheres, médicas, mães e líderes. São mulheres fortes, inspiradoras e exemplos para todas as mulheres da 3ª geração da nossa família. Deixa eu só respirar um pouquinho. E aí eu queria destacar a minha avó Norma, que ela é uma avó sempre muito presente e pioneira em sua época. E aí, eu fazendo esses slides, esse ano faz 50 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então, lendo um artigo sobre isso, eles falam de uma mulher, que é a Margaret Hamilton, que hoje tem 82 anos, que também foi pioneira em sua época. Então, isso me remeteu à minha avó, que veio lá de Feira de Santana, da Bahia,
e, apesar de todas as dificuldades, veio morar aqui em Minas para estudar medicina na Federal. Só tinham 3 mulheres na sala dela. Então, me lembrou isso a essa mulher também, da NASA, que ela foi líder do time que desenvolveu o software que conseguiu fazer com que o homem chegasse à Lua. E aí, esse artigo também tem essa frase do atual presidente Kennedy, que me remeteu ao hospital, que ele fala: nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque o desafio é aquele que estamos dispostos a aceitar, aquele que não estamos dispostos a adiar e aquele que temos a intenção de vencer. E eu vejo muito isso na rede Mater Dei. Nós temos os desafios diários, mas são desafios que nós não estamos dispostos a adiar e que nós queremos vencer. E, nesse artigo, eles falam também que, se fosse hoje em dia, o homem não ia ter conseguido chegar na Lua porque não ia conseguir juntar as pessoas ao redor de um propósito maior. E isso é exatamente o contrário do que acontece no hospital hoje. Eu vejo que temos um propósito, que todos estão ao redor desse propósito maior e querem fazer acontecer. Todo mundo que trabalha no hospital é assim. E aí, já finalizando, retomando a gente, né, da terceira geração, os desafios são grandes, é o negócio e a família, então são 3 gerações juntas convivendo dentro de um negócio que é um negócio familiar. A nossa formação, né, a formação inicial, que foi difícil, que os 3 já concluíram, que eu estou começando, mas, além dela, ainda tem uma preparação contínua de capacitação, de desenvolvimento durante os anos. Temos disposição para buscar o objetivo maior e minimizar conflitos. Eu vejo muito isso, agora que eu comecei a trabalhar no hospital, eu vejo muito a Renata, o Zé e o Felipe, a união que eles têm, a forma como eles... um está ali ajudando o outro, se algum sente um desafio, o outro está ali para ajudar, então eles têm muito esse companheirismo. E eu coloquei também uma foto sendo semeado, plantado, igual o Tio Henrique colocou na apresentação dele, que a primeira e a segunda geração plantaram, semearam, regaram, e agora estão nascendo os frutos, e nós, da terceira geração, vamos fazer esses frutos aumentarem ainda mais. Então, nós temos um exemplo muito forte da primeira e da segunda geração na nossa família. Nós temos paixão pelo negócio, compartilhamos do sonho, dos propósitos, dos valores. Temos um desejo de crescer e perenizar a rede Mater Dei de Saúde e servir a nossa missão, que é a missão do hospital, que é o compromisso com a qualidade pela vida. E eu finalizo com essa foto do meu avô, na obra da construção da unidade do Santo Agostinho, que, com certeza, eu acho, deve ter sido um dos maiores desafios da rede. Foi esse início, igual ele falou muito bem aqui no começo, o início de tudo. E essa frase que ele também falou nessa homenagem que ele recebeu ano passado: sempre fui apaixonado pela medicina. Edificar e construir o Mater Dei significou e significará para sempre uma maneira idealizada e transcendental de ser médico para sempre. E é isso que nós, a terceira geração, e a segunda também, nós, a terceira, queremos, essa maneira idealizada, transcendental de ser médico para sempre, com a rede Mater Dei de Saúde. Obrigada. Encerrando, nós temos uma pequena homenagem para a doutora Norma. Por favor, eu pediria à nossa Ágata que faça a entrega para a doutora Norma. Por favor. Eu fiquei muito emocionada, embora eu já soubesse a história da minha família. E agradeço a todos pela presença e muito obrigada pela homenagem. Agora, Rafael vai ler a frase. Cadê Rafael? Não, deixa aqui, eu estou aqui.
É preciso roubar uma parte da vida para se dedicar aos sonhos, ideais e realizações que não queremos que morram conosco. Bom, pessoal, infelizmente está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.